conta pra mim, você começou a usar aparelho auditivo e sua memória melhorou. O que será que aconteceu? Vamos pensar um pouquinho? Qual é o órgão mais importante na audição humana? Errou quem falou que são as orelhas. Esse órgão é o cérebro. As orelhas, elas são apenas as portas de entrada, por onde o estímulo entra para garantir que esse cérebro seja estimulado. O que acontece quando eu tenho uma perda auditiva? O desenvolvimento e a competência do seu cérebro, o desempenho cerebral, ele é estímulo dependente. Portanto, a perda auditiva, ela fechou a porta. Você passa a ouvir menos. Com isso, toda a configuração do seu cérebro, ela se modifica em resposta a essa modificação do estímulo. Quando eu tenho essa mudança, áreas cerebrais que eram responsáveis pela audição começam a ter outras funções, começam a se ocupar de outras tarefas. E aí, o indivíduo, para conseguir se comunicar, ele precisa, para conseguir entender, ele vai fazer um esforço muito maior, ele vai ter uma fadiga muito maior para poder aproveitar os menores estímulos que ele recebe para poder entender a comunicação. Essa fadiga auditiva, esse estresse auditivo causado pela intensa necessidade de ouvir, ele vai trazer para o cérebro um cansaço, uma dificuldade em desempenhar a maior parte das suas funções. Hoje a gente ouve, muito comum, tem várias reportagens, que a perda auditiva ela pode estar ligada ao declínio cognitivo. E por que isso acontece? Porque ela faz com que o cérebro se comporte de uma maneira muito diferente do que ele deveria. Ela causa um estresse e uma necessidade de uma atenção para a comunicação que não é necessário. E isso vai acabar, não deveria ser necessário, e isso vai acabar prejudicando outras habilidades. Então, eu vou ter prejuízos de memória, eu vou ter prejuízos de habilidades intelectuais mesmo, decorrentes desse excesso de esforço. Quando eu coloco um aparelho auditivo, lógico, não vai acontecer isso nos primeiros dias, mas no decorrer da estimulação, os meus neurônios, as minhas funções corticais voltam a trabalhar da maneira como deveriam. Por quê? Porque eu devolvo a estimulação. Acabamos de comentar, o cérebro é estímulo dependente. A partir do momento que esse cérebro responde a esses estímulos, se reorganiza, ouvir passa a ser algo mais natural. Eu não preciso mais daquele excesso de atenção, porque primeiro eu estou ouvindo, eu tenho todo mundo trabalhando de maneira harmônica, e aí eu tenho energia cerebral para outras tarefas. Pensar fica mais fácil, memorizar fica mais fácil, compreender fica mais fácil. Portanto, a primeira coisa que o aparelho auditivo trata é a sua perda auditiva. Ele abre a porta para que o estímulo entre. Mas a maior importância do aparelho auditivo é tratar o seu cérebro, é manter o seu cérebro saudável para permitir um envelhecimento saudável e com menos declínio das funções cerebrais. Portanto, o estigma de usar um aparelho, a vergonha, eles devem ser compensados com a garantia que o envelhecimento saudável precisa de entradas saudáveis, não só a audição, como a visão, e o aparelho auditivo vem permitir que essa entrada auditiva aconteça.